A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã fria, né, meus irmãos? Meu Deus do céu. Que frio, né? Que fez a noite, né? Meu Deus do céu. E agora de manhã tá frio ainda. Meu Deus, muito frio. Mas Deus está no controle de todas as coisas, né, meus irmãos? Vamos esperar no Senhor, né? Amém. Deus, ele manda nos dizer nesta manhã, meus irmãos, que a obediência traz bênçãos sem medidas. A obediência na palavra, a obediência nos direcionamentos que Deus nos dá, amém, nos traz livramento, não só para nós, mas para a nossa família. E traz multiplicação do pouco que nós temos. Amém? Por isso que Deus sempre fala na palavra dele. Obedeça. Né? Ele sempre requer da gente obediência na palavra, nos seus status. Né? Se arrependa-se, né, verdadeiramente, venha para Cristo. Né? Pega a sua cruz e me siga. Deus, ele sempre está falando para nós seguir em frente com ele em obediência. Porque através da obediência, meus irmãos, muitos aqui que estão citados nomes, né, na Bíblia, receberam bênção, receberam curas, receberam de Deus, né, uma pesca maravilhosa, como ele fez com Pedro. Por que que Deus deu a pesca maravilhosa para Pedro? Né? Depois de uma noite frustrada, né? Pedro ali lavava as redes, né, meus irmãos? Amém? E tem outra passagem também que, né, Pedro obedeceu, né, meus irmãos, a Deus, a Jesus, né, pela palavra, e foi abençoado na pesca, né? Então, meus irmãos, é a obediência. O que Deus quer de mim, de você, para nós ser abençoado nesta terra, meus irmãos, é a obediência. Nós temos que somos, né, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Andar na presença de Deus por completo, nada faltando. Amém, meus irmãos? Deus quer que nós obedecemos a palavra dele, né? Os mandamentos que ele nos diz, né? Que nós venha, né, meus irmãos, se arrepender verdadeiramente e confessar. Ah, mas eu vou confessar o que eu já fiz diante dos homens? Não, meus irmãos, é diante de Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta e fale ali, confesse a Deus seus erros e diz a ele que você está arrependido, né? Temos que ter um arrependimento verdadeiro na presença do Pai. Para quê? Para que ele venha nos abençoar nesta terra, para que ele venha cuidar de nós, né, meus irmãos? Porque Deus é um guarda de Israel, né? É um guarda fiel, que não dorme, não tosqueneja, né? Amém, meus irmãos? Deus, ele quer abençoar as pessoas, mas as pessoas têm que fazer a parte delas. Nós temos que fazer a nossa parte, que é ouvir a palavra para aumentar a nossa fé, nossa esperança. Amém, meus irmãos? E ouvir a palavra e obedecer a Deus, os direcionamentos do Pai. Por que que tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão indo na igreja, estão fazendo propósito, estão jejuando, orando, e vai, olha, entra ano, sai ano e nada acontece, a pessoa fica no mesmo lugar, não tem testemunho, fica ali rodando no deserto, né? Por quê? Porque estão na palavra, porque estão fazendo jejum, né? Muitas das vezes estão obedientes, né, meus irmãos, na religiosidade do homem, que o homem inventa, né, na terra para prender os seus seguidores, né? E, meus irmãos, falta o quê? A obediência ao Espírito Santo.
para que as coisas fluem, para que as portas se abrem. Amém, meus irmãos? O que muitos falta aí para receber aquilo que Deus já tem preparado é obedecer. Simples assim. Comece a obedecer a palavra do Senhor. Comece a obedecer os direcionamentos do Pai, que você vai ver a mudança que vai começar a acontecer na sua vida. Amém, meus irmãos? Comece a obedecer a palavra de Deus. Olha que diz a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 5. Amém? Capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: volte ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Amém. Aqui Pedro ouviu Jesus falando para ele voltar para pescar. Ele estava frustrado, porque a noite inteira nada apanharam, meus irmãos. Amém. Mas mesmo ele estando frustrado, né, olhando para suas redes, lavando as redes ali e nada pegaram, ele obedeceu à palavra. Você está vendo o que Deus está falando para nós nesta manhã? Obedeça. Obedeça a minha palavra. Deus já não falou para você ir em frente? Então siga em frente. Amém, meus irmãos? Deus já falou para você aguentar firme nesse emprego? Então aguente firme nesse emprego. Amém. Meus irmãos, quando nós obedecemos, o que acontece com nós? É a mesma coisa que aconteceu aqui com Simão, Pedro, né? Lá no versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então a pesca aqui foi tão grande, meus irmãos, que até as redes queriam se romper. Amém. É as bênçãos do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Se nós andar em obediência, nossas redes vão se romper de tantas bênçãos, de tanto cuidado de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos ficar atentos à palavra do Senhor, precisamos ficar atentos aos seus direcionamentos e obedecer, meus irmãos. Ah, mas como que eu fico atento na palavra do Senhor? Como que eu fico conectado com Deus para saber o direcionamento certo? É ter uma vida de oração na presença do Pai. É ter uma vida, amém, meus irmãos, com o coração aberto, ser sincero na presença de Deus. Comece a obedecer, que você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Pesca maravilhosa você vai conseguir nessa terra. Tem uma pessoa aqui que precisa de vender, é vendedor, se eu não estou enganado, pelo Espírito Santo está me dizendo, não estou entendendo muito bem. Mas tem um vendedor, eu não sei se está precisando vender algo ou é vendedor, né? Tem loja. Deus manda eu te dizer que se você começar a obedecer e orar sem cessar, você vai receber de Deus. Amém, meus irmãos? A providência que você precisa. Eu não sei se é para vender um imóvel ou um terreno, ou você é vendedor de algo. Mas Deus vai multiplicar suas vendas, Deus vai transbordar, Deus vai fazer fluir a sua vida. Basta você andar em obediência. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer do ser humano obediência. Ele não quer sacrifício, Ele não quer que você vive fazendo sacrifício, não. Como tem muitos aí, né? Que vive fazendo sacrifício, achando que está fazendo a melhor coisa da vida. Não, Deus já fez o sacrifício por mim e por você
na cruz. Ele quer de mim e de você obediência. Por isso que muitas pessoas, meus irmãos, estão na presença de Deus, estão nos caminhos do Senhor, mas não conseguem acessar bênçãos total de Deus, porque sempre tem uma falha, sempre ouve a palavra e não obedece, daí Deus afasta a bênção da gente. Tem muitos, meus irmãos. Eu conheço pessoas, amém, que se tornaram religiosos, amém. Só eles sabem, só eles são santos, amém. As outras igrejas, nenhuma presta, nenhuma é de Deus. Meus irmãos, e aponta o dedo para todo mundo. Então são religiosos, amém. Aonde eles se julgam santo, eles vão ser salvos, os outros não. E isso é muito, muito sério, meus irmãos, porque a pessoa não sai do lugar. Deus não abençoa. Deus não abençoa para a prosperidade. Não abençoa porque caiu nos seus próprios entendimentos, caiu na religiosidade. Acha que só ele sabe, só eles são santos. E não é assim, meus irmãos, que funciona. E muitos por aí estão até apontando o dedo para os escolhidos do Senhor. Meus irmãos, estão se achando tão sábio, tão santo, tão, anjos, de Deus, que estão apontando para os escolhidos do Senhor. Pois é, meus irmãos, tem muitos aí. Então vigia na terra, não seja religioso, tá? Ande na obediência para com Deus, não para com homens. Amém, meus irmãos? Deus, ele está trazendo uma pesca maravilhosa para a sua vida. Você crê que Deus está trazendo uma pesca maravilhosa, onde você vai se alegrar muito na presença de Deus? Basta você obedecer a palavra, os direcionamentos do Pai. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o que é obedecer? É quando Deus fala assim: filho, vigia, você vigiar. Filho, ore, você orar. Filho, cuidado aonde você está fitando seus olhos. Aí você está ali, você homem, você mulher, está cutucando o celular, está ali entrando em umas páginas que desagrada a Deus. Foge dessas páginas, passa longe dos olhos que vão levar você a pecar, meus irmãos? Deus, ele sempre está nos alertando, ele sempre está nos colocando no caminho do quê? Da salvação eterna, no caminho da felicidade, no caminho da paz e no caminho das bênçãos. Mas nós precisamos obedecer. Tem pessoas que ouvem Deus falando que é para orar, elas iniciam a semana sem orar. Tem pessoas que não sabem nem agradecer a Deus pelo seu dia. Então, são pequenas coisas que nós deixamos de fazer quando nós ouvimos. Tem pessoas que foram mandadas orar o Salmo 91 durante 7 dias. Até hoje não começou. E a vida está lá, toda bagunçada, andando em círculos. Tudo o que faz não dá certo, por quê? Não anda em obediência. Deus coloca no coração, as pessoas que podem ajudar outra, tanto no financeiro ou como uma palavra, meu irmão. Mas as pessoas não dão ouvidos. Amém, meus irmãos, aos direcionamentos do Pai. Meus irmãos, por isso que é bom nós estar conectado com Deus em oração. Você quer fluir na presença de Deus? Esteja conectado com Ele, para que você não venha perder os direcionamentos do Pai, meu irmão. Tem pessoas que escutam aí, Deus falando: ei, vigia com seus olhos. Aí sai da palavra, sai do vídeo, vai lá, começa a passar os olhos da página que Deus está falando para não fitar os seus olhos. Então, quer dizer, ouve a palavra e não obedece a Deus. Desagrada o Senhor e afasta, a bênção da pessoa. Meus irmãos, nós temos que ser na presença de Deus mais
obedientes ao Pai. Amém, meus irmãos? Eu lembro que quando eu era obediente, amém, meus irmãos, meu avô, final do ano, me dava presente. Amém, meus irmãos? Então é assim, nós temos que obedecer a quem? Ao Pai, e não aos homens. Amém, meus irmãos? Tem muitos cristãos obedecendo aos homens e esquecendo de obedecer o Salvador da nossa alma. Pois é, infelizmente. Amém, meus irmãos? Obedeça a Deus. Esteja conectado com o Pai, porque Ele quer te dar o melhor dessa terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se assim Deus permitir, se Deus, nos permitir, nós estaremos ao vivo às 19 horas desta noite. Amém? Dessa sexta-feira, né, meus irmãos? Se eu não estou enganado, ou é quinta-feira, eu não sei bem, meus irmãos, porque eu ando meio perdido, porque eu estou tomando um remédio forte para as dores, né? E esse remédio me dá enjoo e a cabeça fica aérea, sei lá. É um negócio estranho, mas estamos aí, na presença de Deus, e não vamos desistir. Amém? Como Jacó agarrou no anjo, brigou com o anjo, brigou com Deus, né? E não deixou o anjo ir embora sem a benção. Amém? E eu sou como Jacó, eu vou continuar agarrado com o anjo, brigando com o anjo até a minha bênção, meu milagre sair. Amém, meus irmãos? Como Deus abençoou muitos, né? Em todos esses anos aí, né, meus irmãos? Ele também vai nos abençoar, basta nós ser perseverantes, basta nós entrar na guerra com Deus e não desistir, porque tem vitória. Jacó venceu, mesmo ferido na coxa, porque o anjo feriu ele para soltar. Mas ele não soltou, ele insistiu e continuou até liberar a benção. Amém, meus irmãos? Eu sou a mesma coisa. Estou passando dor, estou passando perrengue na vida financeira, mas eu não desgrudo do anjo, até o anjo me abençoar. E é assim que é o verdadeiro cristão. Fé em Deus, se agarra ao seu anjo e não deixa ele escapar, até quando Deus abrir as portas. Amém, meus irmãos? Deus já fez milagre na minha vida, porque eu sou um milagre, só o fato de eu estar vivo. Então eu agarrei com o anjo e só vou largar quando a minha bênção, o meu milagre chegar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus.